Olá, um excelente dia a todos. O Palavras de Vida, programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, está no ar pela TV Brasil. Nesse terceiro domingo da Páscoa, a Igreja segue testemunhando a alegria da ressurreição e o programa apresenta os principais destaques da vida eclesial no Brasil e no mundo. A editoria internacional, em parceria com o Vatican News, traz as notícias mais importantes direto de Roma. O quadro Igreja no Brasil detalha o início da Assembleia Geral da CNBB, direto de Aparecida. O Redentor News mostra as principais atividades do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. O quadro de encontro promove uma partilha sobre livros que marcaram trajetórias de fé. O Geral na Rede mostra como foi a 48ª edição do Alto da Paixão de Cristo, um evento tradicional nos Arcos da Lapa aqui no Rio de Janeiro. O diácono leva até o Santo Padre o Evangeliário, o Santo Padre o beija e com este abençoa a Assembleia. A seguir teremos a homilia do Santo Padre nesta celebração eucarística Santa Missa em Anaba, na Basílica de Santo Agostinho, em Anaba, antiga Hipona. Ouçamos. Queridos irmãos e irmãs, a palavra divina atravessa a história e renova através da voz humana do Salvador. Hoje ouvimos o Evangelho, Boa Nova para todos os tempos, nesta Basílica de Anaba, dedicada a Santo Agostinho, bispo da antiga Hipona. Ao longo dos séculos, os lugares que nos acolhem mudaram de nome, mas os santos permaneceram como nossos padroeiros e testemunhas fiéis de um vínculo com a terra, o qual vem do céu. É precisamente esta a dinâmica que o Senhor ilumina na noite de Nicodemos. É esta a força que Cristo infunde na fraqueza da sua fé e na tenacidade da sua busca. Enviado pelo Espírito de Deus, que não sabes de onde vem nem para onde vai, Jesus é, para Nicodemos, um hóspede especial. Com efeito, convida-o a uma vida nova, confiando ao seu interlocutor, e também a nós, uma tarefa surpreendente. Tendes de nascer do alto. Eis o convite dirigido a cada homem e a cada mulher que procura a salvação. Do apelo de Jesus, brota a missão para toda a Igreja e, portanto, para a comunidade cristã da Argélia, nascer de novo do alto, isto é, de Deus. Nesta perspectiva, a fé vence as dificuldades terrenas e a graça do Senhor faz florescer o deserto. No entanto, a beleza desta exortação traz consigo uma provação que o Evangelho nos chama a atravessar juntos. Efetivamente, as palavras de Cristo têm toda a força de um dever. Deveis renascer do alto. Tal imperativo soa aos nossos ouvidos como uma ordem impossível. Ao ouvirmos com atenção aquele que a dá, compreendemos, porém, que não se trata de uma imposição dura, nem de uma coação, nem muito menos de uma condenação ao fracasso. Pelo contrário, o dever expresso por Jesus é para nós um dom de liberdade, porque nos revela uma possibilidade inesperada. Podemos renascer do alto, graças a Deus.
Devemos fazê-lo, portanto, segundo a sua vontade de amor, que deseja renovar a humanidade, chamando-a a uma comunhão de vida que começa com a fé. Enquanto Cristo nos pede para renovar por completo toda a nossa existência, também nos dá a força para o fazer. Atesta-o bem Santo Agostinho, que reza assim: dai-me o que ordenais, e ordenai-me o que quiserdes. Então, quando nos perguntamos como é possível um futuro de justiça e paz, de concórdia e salvação, lembremos-nos que estamos a fazer a Deus a mesma pergunta de Nicodemos: será que a nossa história pode realmente mudar? Temos tantos problemas, insídias e tribulações. Será que a nossa vida pode realmente recomeçar do zero? Sim. A afirmação do Senhor, tão cheia de amor, enche os nossos corações de esperança. Não importa quão oprimidos estejamos pela dor ou pelo pecado. O crucificado carrega todos esses fardos conosco e por nós. Não importa quão desanimados estejamos pelas nossas fraquezas, é precisamente então que se manifesta a força de Deus, que ressuscitou Cristo dentre os mortos para dar a vida ao mundo. Para dar vida ao mundo. Cada um de nós pode experimentar a liberdade da vida nova que provém da fé no Redentor. Mais uma vez, Santo Agostinho oferece-nos o exemplo. Antes mesmo que pela sua sabedoria, olhemos para ele pela sua conversão. Nesse renascimento, providencialmente acompanhado pelas lágrimas da mãe, Santa Mônica, ele tornou-se ele mesmo, exclamando: não existiria, meu Deus, de modo algum existiria, se não estivesseis em mim. Ou antes, existiria eu, se não estivesse em vós. Sim, pois os cristãos nascem do alto, regenerados por Deus como irmãos e irmãs de Jesus, e a Igreja, que os alimenta com os sacramentos, é colo acolhedor para todos os povos da terra. Como ouvimos há pouco, os Atos dos Apóstolos dão testemunho disso, relatando o estilo que caracteriza a humanidade renovada pelo Espírito Santo. Também hoje é necessário acolher e realizar este cânone apostólico, meditando-o como autêntico critério de reforma eclesial. Uma reforma que, para ser verdadeira, começa no coração e que, para se tornar eficaz, diz respeito a todos. Em primeiro lugar, a multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Esta unidade espiritual é uma concórdia, palavra que expressa bem a comunhão de corações que batem em uníssono, porque unidos ao coração de Cristo. A Igreja nascente não se baseia, portanto, num contrato social, mas numa harmonia na fé, nos afetos, nas ideias e nas escolhas de vida, que tem ao centro o amor de Deus, feito homem para salvar todos os povos da terra. Em segundo lugar, admiramos o efeito concreto desta unidade espiritual dos crentes. Entre eles, tudo era comum. Todos têm tudo, participando nos bens de cada um como membros de um único corpo. Ninguém é privado de nada, pois cada um partilha o que é seu, transformando a posse em dom
esta dedicação fraterna não significa uma utopia, a não ser para corações rivais entre si e almas ávidas em si mesmas. Pelo contrário, a fé no único Deus, Senhor do céu e da terra, une os homens segundo uma justiça perfeita, que convida todos à caridade, isto é, a amar cada criatura com o amor que Deus nos dá em Cristo. Por isso, sobretudo perante a indigência e a opressão, os cristãos têm como código fundamental a caridade. Façamos aos que estão ao nosso lado o que gostaríamos que nos fosse feito. Animada por esta lei, que Deus escreve nos corações, a Igreja está sempre a nascer, porque onde há desespero, acende a esperança, onde há miséria, leva dignidade, onde há conflito, leva reconciliação. Lá onde há conflito, ele apporte la réconciliation. En troisième lieu, le texte des Actes nos révèle le fondement de cette vie. Em terceiro lugar, no texto dos Atos dos Apóstolos, encontramos o fundamento desta vida nova, que envolve povos de todas as línguas e culturas. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e uma grande graça operava em todos eles. A caridade que os anima, antes de ser um compromisso moral, é sinal de salvação. Os apóstolos anunciam que a nossa vida pode mudar, porque Cristo ressuscitou dos mortos. A primeira tarefa dos pastores, ministros do Evangelho, é, portanto, dar testemunho de Deus ao mundo com um só coração e uma só alma, sem que as preocupações nos corrompam através do medo, nem as modas nos enfraqueçam através do conformismo. Convosco, irmãos no episcopado, e convosco, presbíteros, renovamos constantemente esta missão em benefício daqueles que nos estão confiados, para que toda a Igreja seja, no seu serviço, mensagem de vida nova para quantos encontramos. Nesta terra, caríssimos cristãos da Argélia, permanecei como um sinal humilde e fiel do amor de Cristo. Testemunhai o Evangelho com gestos simples, relações autênticas e um diálogo vivido cada dia. Assim, dais sabor e luz onde viveis. A vossa presença no país faz lembrar o incenso, um grão em brasa que exala perfume porque dá glória ao Senhor, e alegria e consolo a tantos irmãos e irmãs. Este incenso é um elemento pequeno e precioso, que não está no centro das atenções, mas convida a dirigir os nossos corações para Deus, encorajando-nos mutuamente a perseverar nas dificuldades do tempo presente. Do turíbulo do nosso coração elevam-se efetivamente o louvor, a bênção e a súplica, difundindo o suave odor da misericórdia, da esmola e do perdão. A vossa história é feita de acolhimento generoso e de tenacidade na provação. Aqui rezaram os mártires. Aqui Santo Agostinho amou o seu rebanho, buscando a verdade com paixão e servindo Cristo com fé ardente. Sede herdeiros desta tradição, testemunhando na caridade fraterna a liberdade daqueles que nascem do alto como esperança de salvação para o mundo. Em
parceria com o Vatican News, a correspondente Bianca Fracalvieri traz os destaques da semana para a Igreja no Mundo. Bianca, conta pra gente. Olá, Vinícius. Estamos acompanhando a terceira viagem apostólica do Papa. Hoje, domingo, o pontífice cumpre a terceira etapa e se encontra em Angola, o primeiro país lusófono a acolher Leão XIV. Está prevista a celebração da missa na periferia de Luanda. Ele já passou por 2 países, Camarões e Argélia. E é exatamente a sua visita à terra de Santo Agostinho que vamos recordar agora. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca, e o nosso carinho e gratidão também a toda a equipe do Vatican News por caminhar com a gente todas as semanas aqui no Palavras de Vida. Bom, agora na sua tela aparece um QR Code. Ao apontar a câmera do celular, você acessa todos os veículos de comunicação da Arquidiocese do Rio e ainda pode contribuir com essa missão de evangelização. O Palavras de Vida também está no YouTube, no canal Palavras de Vida TV Brasil. Se inscreva para rever e compartilhar as edições que já foram ao ar. A gente vai para o intervalo e volta já já.